Olá, amigos da TV Mundo Maior. Um jovem de 19 anos é considerado a primeira vítima mineira de um jogo internacional de desafios que levam seus participantes ao suicídio. Chamado Baleia Azul, esse game de origem russa começa por meio de contatos com grupos secretos do Facebook e seus participantes recebem um desafio com 50 missões, sendo a última delas acabar com a própria vida. André, do ponto de vista espiritual, o que faz uma pessoa criar um jogo que tem o objetivo que a outra tire a própria vida? Nós, espíritas, estudamos o fenômeno da obsessão, né? Que pode se dar entre encarnados. Encarnados podem obsediar desencarnados. Desencarnados obsediam desencarnados e desencarnados também obsediam encarnados. E essa ação de obsessão, até recentemente, era de um a um, né? Então eu quanto espírito, queria destruir alguém, eu obsediava essa criatura, né? Às vezes podia até obsediar 2 ou 3 pessoas, né? Hoje, na era da comunicação, através dos veículos midiáticos, entre eles inclua-se as redes sociais, nós temos condições de, com uma única ação, obsediar centenas, né? Milhares, embora na história da mídia algumas pessoas fizeram isso a centenas de milhares e até milhões e fizeram muito bem. O próprio Adolf Hitler, né, se utilizou da propaganda durante o Terceiro Reich para poder obsediar uma nação. Mas o fato é que espíritos que têm o interesse de disseminar a loucura, o desequilíbrio, o suicídio, a drogadição, eles podem se valer de encarnados que abrem portas para que essa ação se dê, né, para, em parceria, lançarem este tipo de tecnologia, este tipo de ação, de comunicação, aonde pode levar à loucura muitas pessoas, né? Basicamente, trata-se de um fenômeno de obsessão coletiva, né? Aqui nós não estamos dizendo que os espíritos são os culpados, né? Nós somos todos responsáveis. Que sociedade é essa que nós estamos construindo, aonde o jovem não é acolhido por esta sociedade a tal ponto de encontrar respostas às suas necessidades através de pessoas que ele nem conhece de uma rede social. Muitas vezes não tem os ouvidos dos pais, dos educadores, não há uma interação entre aquelas pessoas que a amam e assim elas procuram esse ambiente em que sabe-se lá o que vai encontrar. Uma das missões desse jogo seria o jovem se automutilar. Por que os jovens estariam atraídos a participar desse tipo de game? Nós precisamos entender um pouquinho os mecanismos que movem a psique destas criaturas, né? Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele nos fala que existem 3 tipos de psiques, né? Ou você é neurótico, ou você é perverso, ou você é psicótico. Vamos tratar das 2 primeiras, neuróticos e psicóticos, ou melhor, neuróticos e perversos, né? Perverso não é aquela visão que nós temos de alguém que só é voltado a fazer o mal, mas na parapsicanálise, perverso é aquela criatura que ao sentir a falta, todos nós temos faltas na nossa vida, nós temos falta de amor, nós temos falta de reconhecimento, nós temos falta, enfim, em todos os campos da nossa vida nós temos a falta. O fenômeno da falta é algo natural e na busca de preencher a falta é que nós vamos evoluindo, nós vamos caminhando, né? Só que o perverso, na falta, ele, no seu sentimento de falta, de plenitude, ele outorga esta falta no outro. Então, ele, digamos assim, ele atribui ao outro a falta que ele sente da vida. Então, você não presta, você é um horror, e aí você vai agredir a outra pessoa. O neurótico, ele atribui a falta que ele tem para com a vida, né, a falta de plenitude, para ele mesmo. Então, é a autoculpa, é o fenômeno dos processos de sofrimento interno. Eu sou responsável, ninguém me ama, ninguém me quer. E na literatura psicanalítica, nos traz que o perverso se dá muito bem com o neurótico, né? Então, estas criaturas que estão trazendo esse tipo de
de comunicação através das redes sociais, o Baleia Azul, são criaturas que, valendo-nos da terminologia psicanalítica, são perversos. Nós não estamos falando do perverso tal qual nós entendemos, mas sim no perverso da linguagem psicanalítica, para obsediar, criar o sofrimento nos neuróticos. E o neurótico é o cara que vai absorver aquilo ali e vai se mutilar, e vai sofrer, e vai partir para um processo de autodestruição, né? Tudo isso tem uma razão de ser. E qual que, no nosso entendimento, é a principal razão de ser? É que nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto sociedade, saibamos o que as pessoas que nós amamos, os nossos filhos, os nossos educandos, estão fazendo, inclusive no ambiente virtual, né? Que nós tenhamos olhos para ver como é que eles estão, ouvidos para ouvir as suas queixas, os seus dramas, os seus traumas, os seus medos, acolhê-los para que eles não se tornem vítimas desta situação. No contexto geral, por que a internet, em especial as redes sociais, tem influenciado tantos jovens? Exatamente por isso, porque a falta do quê? A falta de atenção que é outorgada aos jovens, né? Antigamente, e aqui nós não estamos aqui falando de uma visão saudosista, mas, no geral, papai ia ao ambiente de trabalho e mamãe ficava em casa educando. Então, a mãe tinha um contato maior com esse filho, com esse adolescente, impondo-lhe limites, ouvindo, reprimindo, felicitando, dando-lhe calor humano, atenção, carinho. Isso hoje não há, né? Então, nós outorgamos, por exemplo, à escola, quase que exclusivamente, a missão de educar esta criatura. Ora, uma classe escolar com um professor para 40 alunos, não há condições de você acolher aquelas 40 almas, né? Então, quando os pais não acolhem, quando os educadores não acolhem, há aquelas criaturas que na linguagem psicanalítica são os perversos, acolhem para levar a falta deles ao outro, né? Então, isso tudo é um processo em que nós deveremos dar atenção a isso, porque é um processo grave. Criaturas estão entrando num processo de sofrimento grandioso. E o pai e a mãe que não dá atenção ao seu filho, e o seu filho lá adiante cai vítima, entre aspas, né? Porque ali está um espírito que tem dezenas de milhares de encarnações, que cai numa arapuca dessa, o pai muitas vezes vai entrar num processo de culpa de décadas, quiçá século, para poder se reequilibrar. Então, prestemos mais atenção nos sinais que os nossos filhos nos enviam e vamos acolhê-los, vamos dar carinho, atenção, amor e espiritualidade para que eles não se vejam presos nestas artimanhas da tecnologia destruidora. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim, mande sua sugestão para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima! Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.